Boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. Povo de Deus, como é que vocês estão? Uma sexta-feira, Sextou, né? Mas sextou para a palavra de Deus. Sextou para aprender mais da palavra aqui na live do estudo bíblico, amém? Pedrão, Denise, Riu, Romilda, Stefano, pessoal que está chegando aí, Deus abençoe, boa noite. Eu espero que vocês estejam com bastante disposição para aprender a palavra de Deus. Sextou, não, sentou, né, também. Sentou para aprender. Nosso irmão teólogo Ricardo Riu daqui a pouco vai entrar aqui para a gente começar a conversar. Tem bastante coisa hoje, é uma lição bastante rica, né? O líder e o avivamento, do nosso livrinho de Esdras e Neemias, né? Da editora Cristã Evangélica, que nos autorizou a fazer essa live e a gravar as nossas aulas. Nós agradecemos a eles, aos nossos irmãos da editora Cristã Evangélica. Deus abençoe aí a editora. E sextou para a palavra de Deus. Agora aqui a palavra de Deus, nós vamos aprender agora como é importante a palavra de Deus para o avivamento. Amém? Não é só importante, ela é o avivamento. Ela é o próprio avivamento individual e coletivo no sentido da igreja. A palavra de Deus. Amém? Não tem nada mais ou nada que melhor simbolize o avivamento bíblico do que a palavra de Deus. Amém? É isso que a gente vai estar trazendo para vocês daqui a pouco agora. Já daqui a pouquinho, lembrando que a gente está estudando os livros de Esdras e Neemias, que compreende o tempo do povo de Deus, do retorno da Babilônia, o povo que ficou 70 anos escravizado, cativo na Babilônia, por intermédio do rei Ciro, do decreto de Ciro, eles começam um processo de volta para a terra prometida, para a terra santa, para a reconstrução do altar, dos muros, do templo de Jerusalém. É isso que nós estamos estudando. Então nós estamos já, essa é a penúltima aula, tá? Essa aula está gravada no YouTube, no canal da nossa igreja, Casa de Oração. Então você entra no YouTube, faz a pesquisa Casa de Oração Play. Tudo junto, Casa de Oração Play. E lá você vai encontrar as 16 aulas que foram gravadas e que compõem as aulas desse livrinho aqui, tá bom? Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Na semana que vem nós estaremos já com a nossa última aula, já está gravada, né? Nós vamos disponibilizar, talvez amanhã já, ou domingo, já estaremos disponibilizando a última aula, a aula 17, também gravada pelo Ricardo Riu, nosso professor, e ela vai falar sobre o líder e a reforma. É a última aula, depois nós entramos num período de descanso do Ministério de Ensino, nós vamos entrar em férias, todo mundo em férias, em casa. Matilde, boa noite. Ana Paula, boa noite. Beto, boa noite. Paz do Senhor. E eu queria dizer para vocês que nós já encomendamos esse livrinho para o próximo semestre. Já está encomendado, deve chegar na igreja nos próximos dias. Elias e Eliseu, Homens de Ação. Amém? É um livro que também foi escolhido pelo nosso querido pastor Luiz Botelho. Os dois livros foram escolhidos por ele, ainda lá em meados de outubro do ano passado.
E ele determinou que fosse feita o estudo de Esdras e Neemias no primeiro semestre e Elias e Eliseu no segundo semestre. Então, ainda nós estamos respirando, né, uma determinação do nosso querido pastor Luiz Botelho, né, que antes que Jesus o recolhesse, ele deixou esses 2 livros aqui para a gente poder estudar. Tá? Então, no segundo semestre, começa lá no comecinho de agosto, a gente vai estar estudando Elias e Eliseu, Homens de Ação. Esse livrinho vocês vão poder adquirir por apenas R$10. Nós provavelmente estaremos vendendo na Santa Ceia de julho, quando vocês forem retirar o seu cálice lá na igreja, vocês podem adquirir esse livrinho lá junto, né? Retira o cálice, leva as suas primícias e já compra o livrinho para você ir aprendendo. No próximo semestre, se tudo der certo, nós estaremos apenas gravando as aulas, não teremos mais as nossas lives, porque em nome de Jesus nós estaremos voltando para as aulas práticas nos domingos de manhã. Amém? Todo mundo entendeu? E boa noite, Calu. O que eu queria explicar para vocês é o seguinte, né? Vocês não ajudam a igreja comprando o livrinho, vocês ajudam a vocês mesmos, tá? Porque a gente vende o livro pelo preço que nós adquirimos por R$10, ainda um pouquinho mais porque nós ainda pagamos o frete do motoboy para o motoboy trazer até a igreja. Então, a igreja está investindo no ensino. Então, você compra o livro para fazer as aulas, não é para ajudar a igreja. Amém? É isso aí. 8:08. Dito isto, eu queria dizer para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da aula, da nossa live, vocês podem perguntar aqui, fiquem à vontade. Se quiserem, aqui na minha tela tem as perguntinhas, as cartinhas. Eu não sei se na tela de vocês tem. Mas se vocês quiserem, vocês apertam aqui, faz a pergunta, ou vocês podem fazer também, se vocês não ficarem constrangidos, pode fazer a pergunta, porque não existe pergunta boba, nem pergunta, né? Existe pergunta que é para elucidar uma dúvida, seja ela qual for, não tem problema. E se a gente puder, a gente vai trazer a elucidação da dúvida aqui para todo mundo aprender, tá bom? Eu pedi para o Rio, já pedi aqui autorização para ele poder entrar. Está aqui. Teólogo, o nosso estudioso da palavra, Ricardo Rio. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Tá me ouvindo? Claro, como a voz das águas. Aí. A sua está travando um pouco. Aí. Travou aqui. Dá potência aí na sua internet. Deixa eu ver se ajuda. Aí, tá travando um pouquinho, mas acho que a gente vai conseguir. Tá me ouvindo? Agora melhorou. Melhorou? Suave. Melhorou. Tá me ouvindo? Tá quase. Tá bom. Tá ótimo. Tá travando um pouquinho. Rapaz, acho que bom. Tá ótimo. Será que a gente consegue? Segue o jogo. E aí? Eu Vambora. acho que sim, hein? O líder e o avivamento. Olha que tema importante. Avivamento é um tema tão importante que deveria ser um tema fixo na igreja, né, Rio? Porque... É verdade. Não é? Porque é o que é o sal, né? É o tempero da espiritualidade, né? É a espiritualidade em movimento, né? Em ação. E aqui a gente encontra no capítulo 8, Rio, você que deu a aula, gravou a aula, muito, muito interessante a sua aula.
E diz aqui no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: E chegado o 7º mês, e estando Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. É interessante, Rio, para a gente começar a bater um papo aqui, que é uma coisa que parte da congregação, né? A palavra é bem clara aqui, né? Que os filhos de Israel se ajuntaram como um só homem, né? Como um corpo, como o corpo de Cristo, como uma congregação. Eles se ajuntaram e pediram que Esdras trouxesse o livro da lei e que o Senhor tinha ordenado a Israel. Quer dizer, parte do povo essa vontade de se achegar à palavra de Deus. Alô? Tá me ouvindo? Acho que tá travando, hein? Tá travando? Você quer tentar entrar de novo? Quer tentar sair, entrar? Eu vou sair, você me chama de novo. Tá bom, eu vou te tirar aqui. Então, isso às vezes acontece. O importante é que a gente tenha tranquilidade para fazer a conexão, para a gente poder ouvir bem o Rio, né? E não precisamos nem ver muito bem o Rio, mas que a gente possa ouvir o Rio, as coisas que ele tem para nos trazer para essa noite. Amém? Vamos ver se vai melhorar aí. Vamos ver se melhorou. Pede para entrar aí, Rio, por favor. Você ri, né, Fred? Se não der certo com o Rio, eu vou chamar o Fred. Chamar a Calu, isso. Boa. Boa, Fred. Vamos ver se deu certo. Aí. Parece que agora foi. O Fred está falando que se não der certo com você, eu colocar a Calu aí, não sei. E aí? A tua internet é aquelas de escada, o Rio? Hã? O Rio. Agora acho que foi, hein? Tá me ouvindo? Vamos lá. Opa, claro, tô te ouvindo. Agora foi. Manda aí. Você ouviu o que eu falei no começo? Não ouvi, repete aí que travou tudo. Travou tudo. Então é o seguinte, eu estava falando aqui, de acordo com o versículo 1 do capítulo 8, o que dá a entender é que o povo, parte do povo, essa vontade, esta fome da palavra de Deus, né? É uma coisa que nasce, né? Já refeitos os muros, já a nação já entrando nos trilhos, eles sentem esta necessidade de buscar a Deus e buscar a palavra de Deus. Sim, sim. E você vê que o povo ele tá meio sem um guia. Ele tá cego, ele tá sem um guia. Ele precisa de alguém para ensinar ele, né? E aí você vê Esdras, ele não fez nenhuma mágica, né? Ele simplesmente procurou o livro da lei, achou, abriu, leu e explicou. E o povo entendeu. Não teve coisa mirabolante. Show, não precisa nada mais? Não precisa nada mais? Não precisa. Pirotecnia, não precisa? Não fogos de artifício? Fogos, tecnologia, nada. Precisa só de explicar. Passar paletó na cabeça? Não. Essa época aí já acabou, já. Já, né? O que precisa então? Palavra de Deus. Palavra de Deus.
Exatamente, precisa sempre... Deus, ele sempre levantou na história homens que pegaram a sua escritura, leram, procuraram entender o melhor possível e transmitir para o povo, né? E da maneira mais simples para que o povo pudesse entender, né? E você vê que quando o povo entende, o povo já fica alegre, né? Fala, poxa vida, como se fosse... Não teve nenhuma revelação nova, né? O profeta, ele só leu e explicou. E o povo ficou animado com aquilo que ouviu, né? É isso que é interessante, né? Não teve mágica, né? Só a palavra. Quer dizer que o avivamento bíblico, ele é a palavra de Deus. Ele não vem da palavra de Deus, né? Ele é a própria palavra de Deus, né? Ele é o entendimento sendo aplicado. Só isso. Aplicado e vivido, né? Não tem coisa mirabolante, né? Não tem, não tem. Não tem. Vamos viajar um pouquinho? Vamos viajar? Opa! Eu gosto de viajar. Vamos lá. Versículo 3, Rio, olha que interessante. Do capítulo 8, diz assim: E leu no livro diante da praça, que estava diante da porta das águas. Diante da porta das águas. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, porque nada na Bíblia é colocado ao acaso, né? Tudo tem um significado. Tem um significado, às vezes, mediático, né? Às vezes tem um significado profético, e às vezes tem um significado próximo, né? E ali eu fui ver que a porta das águas era onde os servos entravam trazendo... Eu fiz as minhas anotações aqui, viu, Rio? Não sou tão esperto assim. Os servos traziam traziam as águas da fonte de Gion, ou Guion, eu não sei, acho que é Gion. E eles traziam essas águas para o serviço dos sacerdotes no templo. E ela porta tem um significado muito importante, né? Importante, né? Na Bíblia. Porque ela simboliza o próprio importante, porque ela simboliza o próprio Cristo, né? E muitas vezes, a gente já falou aqui sobre porta, né? Porque, na verdade, quando eles vão reconstruir os muros, as portas também estão queimadas, né? Na verdade, o que traz Neemias de volta é a tristeza de saber, não que os muros estavam derrubados, mas que as portas estavam queimadas. É o que deixa ele mais chocado, né? Quando o seu irmão anuncia que as portas das muralhas de Jerusalém estavam queimadas. E ele fica inquieto com aquela situação e acaba retornando para poder exatamente concluir a obra dos muros e refazer as portas, né, que estavam queimadas. E essa porta, ela foi a 7ª porta, de acordo com os relatos aí de uns capítulos atrás, ela foi a 7ª porta a ser reconstruída, né? E interessante que ela na verdade não fala que foi reconstruída, ela foi reformada, porque ela não estava totalmente, era a única porta que não estava totalmente destruída. E ela simboliza aqui a palavra de Deus. Olha que interessante. Ela simboliza a palavra de Deus. Então, essa reunião, né, dos filhos de Israel na praça, de frente, eles estavam de frente à palavra de Deus, né? Então tudo tem um significado, né, Rio? E de como é importante a palavra de Deus na constituição, na reforma da igreja, na constituição da igreja, na reformatação da igreja, né? Como a palavra de Deus tem que ser o foco. Sim, a palavra de Deus, ela tem que ser o alicerce da igreja inteira, entendeu? E quando o Esdras também vê todas as portas quebradas, ou seja,
as portas quebradas também dão livre acesso para as pessoas entrarem no templo e fazer o que elas queriam. Tanto que elas profanaram o templo, virou um motivo de desprezo aquele templo, né? Isso trouxe também para Esdras entristecimento, né, cara? Fala, poxa vida, né, cara? Agora qualquer um entra, bagunça dentro do templo, né? Oferece qualquer coisa, e, poxa, e desse jeito o templo vai ser profanado direto, né? Então ele se preocupava também, ele tinha um zelo com a casa de Deus também. Isso que é muito importante também, né? E nos dias de hoje eu acho que a gente precisa também disso daí, ter um pouquinho de zelo com a casa de Deus, né? Cuidar dela, entendeu? E demonstrar um amor por ela também. Porque, querendo ou não, ali é o lugar de comunhão que a gente tem com os irmãos, né? Querendo ou não, não. Querendo e sim querendo. E aí, assim, né? Quando essas águas vindas lá da fonte de Gion, elas chegavam ao templo, elas serviam para as oblações, que é a lavagem, né? Para os sacerdotes se limparem, né? Para oferecer os sacrifícios. Antes e depois de oferecerem os sacrifícios, eles tinham que se limpar, né? Tinha aquelas bacias de ouro, aquelas coisas. Então, entrava pela porta das águas, a água da fonte de Gion, para fazer a limpeza, né? E eu fui ver aqui, interessante, a água para lavar, na Bíblia, quando se fala em água para lavar, ela significa... cadê aqui? A água para lavar, ela é a imagem da palavra de Deus. E a água para beber, ela é a imagem do Espírito Santo. Olha que interessante essa diferenciação, né? A água para lavar é a imagem da palavra de Deus. A água para beber é a imagem do Espírito Santo. Então ali, quando a água entrava, naquelas ocasiões em que os sacerdotes se lavavam, estava significando, era a imagem da palavra de Deus. E a gente está falando de avivamento, né? E aqui, o primeiro tópico aqui do livrinho é avivamento e compreensão da palavra de Deus, né? E aqui fala que é exatamente que nós, líderes, né, nós devemos dar prioridade para a palavra de Deus e deixar de segundo plano as nossas próprias experiências ou as nossas próprias vontades e desejos. Nós sempre temos que ter como base da nossa vivência espiritual, da nossa vivência ministerial, da pregação da palavra, a palavra de Deus. Né? Sim, sim, porque a autoridade vem dela, né? Às vezes a gente tem algumas, que nem o livrinho explica, manifestações do coração, e a gente acha que essa experiência que a gente tem, espiritual, ela se torna autoridade em cima da palavra, quando na realidade não é. A experiência, ela serve para te trazer uma firmeza, sabe? Uma convicção de algo que você teve com Deus para a sua caminhada. Mas a regra é a escritura. Tanto que o tema da reforma protestante foi o quê? Solas escrituras, ou seja, trazer de volta o conceito da autoridade da escritura. E foi o que o Esdras fez. Ele não fez nenhum tipo de manifestação ou alguma coisa assim, um ato profético, sei lá, algum, que nem você falou do paletó, ele não fez isso. Ele simplesmente colocou a escritura, reuniu o povo na praça, pregou, explicou a passagem da lei para o povo começar uma vida nova, diferente daquela que ele estava levando. Ou seja, não tem uma alegorização das coisas, fantasia, que nem você falou, show. Né? Não, a coisa é simples. O evangelho ele é simples.
Só que ele é tão simples, que as pessoas têm necessidade de colocar alguma coisa nele. Entendeu? Mas isso faz parte das outras religiões que a gente vai acrescentando, né? E que tem muito desses elementos, né? Então a gente fica achando que, bom, né? Vamos aprofundar um pouco aqui. A história da Igreja Romana é exatamente a adaptação da palavra de Deus para os costumes romanos, para os deuses romanos, para as deusas romanas, né? E as tradições romanas. E aí começou a desvirtuar tudo. Então quando a gente quer ajeitar a Bíblia, não, a Bíblia não está precisando aqui de vamos melhorar aqui, colocar uma purpurina aqui em cima, colocar umas luzes aqui, vai ficar uns LEDs. Não, né? Ontem eu falei muito sobre simplicidade, não sei se você ouviu, né? Eu até ia dar um exemplo ontem, e acabou passando que eu não dei. O jovem rico, né, ele chega para Jesus e diz, oh, bom mestre, o que devo fazer para entrar, para estar no reino dos céus, para entrar no reino dos céus e tal. E provavelmente ele esperaria de Jesus talvez ali um turbilhão de regras, né? E de situações, e de condições, e de tudo mais. E Jesus sempre, não, segue os mandamentos, está tudo certo, você está dentro. Não, mas isso eu já faço, mas quer dizer, ele fala, não, o que mais, né? Eu quero me aprofundar, eu quero que o senhor me traga os mistérios, né? Ele fala, bom, então vende tudo que você tem e me segue. É simples assim. E aí o cara falou, não, muito simples, para mim não serve. Pensei que eu ia ter que fazer um curso, pensei que eu ia ter que, sei lá, matar uma galinha, matar uma ovelha, Não, não é isso. Você vende tudo, me segue. Demonstra o seu amor por mim, vem após mim, né? E a simplicidade, né? E é interessante que pela primeira vez aqui eu vejo um púlpito de madeira, né? Como esses que a gente tem normalmente nas igrejas de hoje, né? Um púlpito de madeira que fizeram ali para Esdras ficar num nível um pouco mais elevado, para que a voz dele e a visão, né, dele pudesse ser acessível a todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas, né? E tem o púlpito, né? Mas é bem assim uma imagem quase que profética da igreja dos dias atuais, né? Porque é uma congregação reunida e a palavra de Deus é assim, como um só homem. Quer dizer, é um corpo. Sim. Né? Quase que ele falou assim, era o corpo, né? Era todos os irmãos reunidos como um corpo. É igreja isso, né? E um púlpito e a palavra de Deus sendo aberta e sendo explanada, né? Foi uma pregação, como é que é? Uma pregação, como é que você fala? Quando ela é explicativa, como que é? É expositiva. Expositiva. Expositiva, a pregação expositiva. E ela é tão expositiva que diz a palavra aqui que Esdras ficou por volta das 6 da manhã até meio-dia, quer dizer, 6 horas falando da palavra, ininterruptamente. Tendo fome. Porque você consegue mudar, você consegue não, né? As pessoas, elas mudam as coisas quando elas entendem as coisas, né? É por isso que a pregação, assim, existem vários tipos de pregações, temática, alegórica, tudo. Mas um caminho para uma igreja sadia é uma pregação expositiva, que é uma pregação que ela abre o texto, lê o texto, explica o texto, o que estava acontecendo na hora, e aplica o texto. Não tem segredo. Você seguindo essas regrinhas de pregação assim, as pessoas vão entendendo. Como é que você vai mudar? As pessoas vão mudar se elas não entenderem a mensagem que está sendo passada? Não tem como, né? Então as pessoas têm que entender aquilo que está sendo passado. Entendendo, a pessoa fala assim, poxa vida, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar em outra coisa. E assim vai indo, né? Ou seja, não tem segredo para Esdras. Esse é o caminho. Aqui no versículo 8, diz assim, e leram no livro, na lei de Deus,
Então, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Era feita uma leitura e era feito de uma forma que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo falado. E de forma que eles entendiam tanto aquilo que eles choravam. Olha que interessante, né? Você vê? Eles eram confrontados com a palavra de Deus, em tudo aquilo que eles haviam se desviado, e eles começaram a chorar. Você imagina, era um grande povo aqui, era uma congregação bastante grande. E eles entenderam a palavra e o quanto eles haviam se desviado e choravam, né? E aí, Neemias, né, o Esdras e os escribas, eles falam assim, olha, esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Versículo 10, disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Tipo assim, então vocês têm que se alegrar, vamos fazer uma festa. Vocês não têm mais que chorar, porque agora a palavra está revelada. Não fica chorando pelo tempo o tempo da ignorância, o tempo que nós andávamos desviados, mas se alegrem, porque chegou o dia em que nós estaremos cumprindo a palavra de Deus. Vamos fazer uma festa. O povo de igreja é festeiro, gosta de fazer festa, né? E churrasquinho, né? Comer uma gordurinha. Churrasquinho, né? Aí você vê que quando a palavra ela é pregada da maneira correta, exposta e traz entendimento, ela já gera o arrependimento daquilo de errado que as pessoas fazem, e logo depois a pessoa fica o quê? Ela fica alegre, fala, poxa, agora eu tenho oportunidade de mudar as coisas. Poxa vida, agora eu vou seguir por um caminho novo, porque agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Entendeu? E aí, não tem muito segredo, né? Que nem a gente te fala. Esse regozijo, o verdadeiro avivamento, ele parte do entendimento da palavra. Você vê, o Pedro citou um negócio aqui que é interessante, né? O avivamento que aconteceu com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele preparou o sermão dele num papel, ele colocou, começou a ler. Ele leu o sermão dele. Ele não foi um cara eloquente, ele começou a ler. E o sermão dele foi tão profundo, que as pessoas choravam, se agarravam nas pilastras do templo, de medo de o que estavam fazendo de errado, de ir para o inferno e essas coisas. E o que aconteceu? Bares fechados, prostíbulos fechados, ou seja, foi uma coisa tão forte na cidade que mudou a vida das pessoas aquela pregação. Então, isso porque era um cara extremamente simples. Ele leu o sermão dele. Ele escreveu e leu. Não teve... porque não tá no poder dele, né? Não está no poder. Não está na eloquência do pregador. Não está na sua própria sabedoria. Quem trabalha é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Às vezes um cara com um entendimento bíblico muito grande pode falar. A pessoa não entende e continua. Aí a pessoa vira e fala assim, Jesus te ama, viu? Ele quer muito que você vá para a igreja, que você se arrependa dos seus pecados. O cara se converte. Aí você fala, poxa vida, qual que é o segredo? O segredo é Deus que faz a obra. Não é a nossa força. Né? Sempre ele, né? Sim. E aí vamos continuar. O Pedrão tá colaborando aí com a gente, é isso? Eu nem vi. Opa, aí ó. Aí, Pedrão, é isso mesmo. Vamos lá. O Pedrão tem muita sede, né, Rio? O Pedrão tem, meu. Falei pra ele colocar um galão de 20 litros, velho. Na próxima vez. Rapaz, que beleza. Água, e tem sede da palavra de Deus também, que é mais importante, né? É um varão e tanto, né? Mas vamos lá. É gente boa. Gente boa. Vamos lá, ver o que mais que eu marquei aqui. Então, aí acontece o seguinte, né? O povo,
eles têm, nessas 6 horas aí que Esdras... Na verdade, assim, é o começo, né? Depois continuou essa obra de difusão da palavra de Deus entre o povo e ensino, né? Isso aqui foi assim a primeira tacada, né? Depois isso prossegue. Mas eu não sei exatamente que parte da palavra que Esdras estava ali discorrendo, mas tem um despertamento, porque o povo percebe, lá no primeiro versículo, né? E chegando o 7º mês. Chegando o 7º mês. Que é o mês que Deus determinou que se celebrasse a festa dos tabernáculos. Né? E provavelmente Esdras toca nesse assunto e eles percebem que eles estão no mês da festa do Sukkot, né? Dos tabernáculos, que era a lembrança do tempo em que o povo peregrinou no deserto por 40 anos. Né? Olha que interessante. E ela celebra a dependência de Deus nesse tempo. E é interessante que essa festa do Sukkot, que Sukkot em hebraico significa tabernáculos no plural, né? E Sukkah no singular, ela simbolizou, então, a dependência do povo de Deus atravessando o deserto e todo o cuidado que Deus tinha com eles. E eles celebravam essa festa, Rio, eu até pesquisei aqui hoje, eles faziam tabernáculo é uma tenda, né? Uma cabana, vamos dizer, né? Que é onde o povo habitava no deserto, fazia aquelas cabanas e habitavam ali, né? Só que na festa, Deus determinou que essas cabanas fossem feitas assim com material muito simples, com pedacinhos de ramos de árvores, exatamente para simbolizar como é que eu vou dizer? Essa simplicidade e falta de... Oh, meu Deus, está fugindo a palavra aqui. Né? Não tinha suntuosidade, entendeu? Não tinha luxo. Era tudo muito simples e tudo muito improvisado. Então, eles celebravam fazendo essas tendas de material assim, de resto de folhas, de árvores, né? Então, simples, e eles têm coisa simples, e eles têm esse despertar assim, né? Porque eles tinham perdido, Rio, a noção das festas que Deus havia estabelecido. Sim. Porque eles não conheciam a palavra de Deus, eles já não tinham nenhum conhecimento da palavra, né? Então, ali, quando na verdade, quando Esdras está fazendo a leitura da palavra, ele está devolvendo ao povo toda uma história, uma cultura, uma espiritualidade. É uma coisa muito complexa, né? Não era uma pregação, era a pregação para restabelecimento espiritual de um povo, da história de um povo, né? Das tradições e da cultura de um povo. E aí eles caem em si, já vamos fazer uma festinha aí, vamos fazer a festa do Sukkot, que é esse despertar imediato, que quando você lê a palavra de Deus e você entende a palavra de Deus, você quer partir imediatamente para a prática. Você quer praticar, você não quer só guardar para você. Vamos fazer isso. Deus determinou que fosse assim, então vamos fazer. É agora, é esse mês agora, vamos fazer. Vamos fazer agora. Não vamos esperar por um ano para celebrar. É agora, é nesse mês. Nós estamos no 7º mês. Né? É isso que a palavra de Deus traz para a gente também. Ela vem carregada desse entusiasmo, né? Exatamente porque ela não é uma palavra morta, ela é uma palavra que instrui e impulsiona. O povo, além dele já tinha sido misturado, né, com os outros povos, ele tinha perdido a sua identidade, né? Ele estava sem identidade, ele já não sabia
já não se sabia, quando você lê mais para frente, quem era judeu, quem não era. Ou seja, o povo já tinha perdido as suas características, né? Aí não sabia que os tempos das festas judaicas, não sabia a lei, o que era para seguir da lei. Então, o povo já estava bem perdido. E Esdras se levanta como um guia desse povo, né? Ele vai lá e fala, não, pessoal, peraí, vamos voltar lá, tá? Eu achei o livro, tá aqui, e agora, partindo daqui, a gente vai ter um novo recomeço. Porque o centro de tudo é a palavra. É a palavra. Você vê o próprio Cristo, ele citando a palavra. Pô, então, se Cristo cita a palavra, ele está fazendo o quê? Ele está dando autoridade à palavra. É isso. E os apóstolos citam a palavra, Pedro cita Paulo no Novo Testamento. Ou seja, a autoridade em si dela é a palavra. Se você tirar a palavra do ministério de um pastor, acabou. Ele fica só no achismo dele. O que ele acha, o que ele pensa, o que ele deduz, entendeu? É assim que funciona. Agora, a autoridade dos ministros, dos pregadores, quem leva a palavra de Deus, está na palavra, não na pessoa. Ela que tem o poder. A pessoa não tem poder de nada. Se tirar a palavra, é capaz de você, qualquer um, falar besteira, não é verdade? Dar um conselho errado, ruim. Agora a autoridade está na palavra, para que ninguém se engrandeça. Ninguém. Ninguém, nossa, que cara maravilhoso, que ele pensa diferente. Não, filho. O nosso pensamento é o pensamento da palavra. E às vezes é conflitante, né, cara? As pessoas querem fazer, às vezes, um movimento, mas sem ter a palavra. Aí é um movimento em vão, entendeu? Amanhã já passa. Amanhã já cai já. Tem que ser fundamentada na palavra sempre. Qualquer ação ministerial, na igreja, tem que ser fundamentada na palavra. Eu separei aqui, Paulo recomenda a Timóteo, lá a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo falando para Timóteo. Persiste em ler, quer dizer, ele estava dizendo assim, Timóteo, você precisa ler a palavra. Você precisa aprender a palavra. E depois você precisa exortar. E depois você precisa ensinar. Até que eu vá, até que eu volte, né? Paulo estava pretendendo voltar ali. E ele assim, muito claro e muito enfático, Paulo dizendo para Timóteo, olha, leia a palavra e exorte e ensine. É isso. Igreja é isso. Sim. Né? A Igreja é isso. Bíblia fala da autoridade dela. Que toda a escritura é apta para quê? Corrigir, exortar, ensinar. Ou seja, a própria Bíblia fala que a autoridade parte dela. Sim. Ela atesta a própria autoridade dela. Exatamente. Ela autentica a sua própria autoridade. E às vezes as pessoas, nos tempos de hoje, na época contemporânea, as pessoas buscam mistérios e muitas vezes elas se frustram, né? Acontecem decepções, pessoas abandonam o evangelho por ouvir muita bobagem, né, cara? E o evangelho... Mas a pessoa pode ter um grande encontro com Deus, ela pode ter uma grande experiência com Deus através da palavra de Deus. Sim. A gente sabe que, por exemplo, Lutero, ele tem aquele despertar dele, né, lendo a palavra de Deus. Né? Eu acredito que todos os reformadores, né, a partir de Lutero, eles... Opa, peraí. Né? Vamos voltar para a palavra aqui, vamos ver. Exatamente. Não é? O que tá pegando aqui, né? John Wesley também, ele tem uma grande experiência
de avivamento dele, do coração aquecido, lendo também um comentário, né? De Lutero. Um comentário de Martinho Lutero, acho que é no livro de Romanos, se não me engano. Eu acho que é isso, Romanos, né? capítulo 8. Isso. Porque a fé vem pela graça. Então, é através da palavra de Deus que você tem até grandes experiências. Sim, sim. Até grandes experiências, né? A gente não está aqui dizendo que a palavra de Deus é lida friamente, você tem que racionalmente digerir ela. Ela, na verdade, ela traz grandes experiências com Deus, mas através da palavra. Não há outro elemento que te eleve espiritualmente, que te faça sentir a presença de Deus e na presença de Deus, que não seja a palavra de Deus. Se alguma coisa fizer você se sentir diferente, que não seja a palavra de Deus, tem alguma coisa que está errada. É a suficiência. É a suficiência da palavra de Deus. As pessoas, elas... É o que eu te falei. As pessoas, elas veem o evangelho de uma maneira tão simples que é necessário elas fazerem rituais. É o movimento que a gente chama de neocatolicismo, entendeu? As mesmas práticas que tinham de relíquias das sagradas escrituras, isso aqui é um pedacinho da cruz, esse daqui é o cravo que Jesus foi cravado na cruz, tudo na realidade, hoje em dia, você vê inúmeras igrejas só mudando o rótulo. Elas só mudaram o rótulo. E quando o Lutero faz isso, ele faz que nem Esdras. Ele traz de novo a palavra como centro. Opa! E a igreja romana, o que ela fazia? Ela colocava a tradição como o mesmo peso da escritura. E no protestantismo, não. A escritura tem mais peso que a tradição. É isso. É isso. O próprio Jesus, né, quando ele vai até a sinagoga, ele está numa sinagoga e ele é convidado para fazer a leitura da palavra, né? E ele abre, ele respeita isso, é impressionante que é o próprio Deus ali, né? E tinham pessoas ali diante dele, e ele poderia chegar ali e dizer assim, olha gente, eu sou o Filho de Deus, eu ressuscito pessoas, quer ver? Traz um morto aqui que eu vou ressuscitar. Traz um cego aqui que eu vou fazer ver. Mas ao contrário disso, ele dá importância para a palavra de Deus, ele abre o rolo, que é a palavra de Deus, né? E ele lê o trecho de Isaías, a palavra ela discorre sobre isso, né? A Bíblia discorre sobre isso, ele abre no trecho de Isaías que fala do Messias. E aí no final ele fala, bom, e aí eis que vos falo, eu sou o Messias. Mas ele busca na palavra, não é? Ele pega da palavra para justificar a vinda dele ali. Ele dá importância para a palavra, né? Porque ele poderia simplesmente, estando ali, começando seu ministério, já começar a fazer milagre e dizer, olha, isso aqui é velha aliança, gente. Olha, o negócio é o seguinte agora, chama aí os surdos, mudos, coxos, traz tudo para cá, né? Traz logo 2 cestinhos, 2 pãozinhos, 5 peixinhos. Não, mas ele dá importância para a palavra de Deus, e ele lê o livro de Isaías e diz assim, olha, agora está se cumprindo essa palavra. Sim. Olha como essa palavra é a palavra de Deus, agora ela se cumpre hoje, essa palavra. O próprio Deus, ele estava testificando da própria palavra dele. Por que isso? Porque Deus ele não pode se contradizer. Ele não pode fazer isso. Ele não pode negar a si mesmo. Quando a gente vê em 1 João, quando ele fala, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, o próprio Cristo é a palavra de Deus encarnada. Seria até estranho Jesus negando a sua própria palavra. Porque se Jesus também é Deus, ele está negando ele mesmo. O que acontece? É mais um ponto que reforça a autoridade das Escrituras. É impressionante como é uma coisa tão simples, mas no mundo de hoje parece uma coisa de outro planeta, né?
E é uma coisa simples, não tem segredo, não tem. Todos os movimentos que aconteceu na história da igreja, dos reformadores, a gente pode citar também Tomás de Aquino, um grande pensador. A gente pode citar os reformadores, que nem Lutero, Zwinglio. A gente vai pelo movimento de avivamento, que depois vem com John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, inúmeros pregadores. Todos esses movimentos da história da igreja partiram da sua santa palavra. Todos. 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 O que acontece é que as pessoas, através dos dons espirituais, elas querem passar uma espiritualidade maior que às vezes acaba isso não quer, e isso não você vê para Esdras. O que Esdras fez? Ele não demonstrou nada, ele só simplesmente pregou isso. Você entendeu? Não é por causa que uma pessoa ela tem a manifestação dos dons espirituais que ela é mais espiritual que outra pessoa. A gente não pode ver isso daí. Porque quantas pessoas que não têm isso e também já não caíram no decorrer da história? Você entendeu? Por isso que a gente fala, isso daí é para não engrandecer o homem. Para que o homem não seja engrandecido. Que quem tem que ser engrandecido é Cristo Jesus na sua igreja. Só. E a sua palavra... Toda honra e toda glória somente a Ele, né? Exatamente, exatamente. É perigoso, às vezes, né, quando algum líder religioso começa a se... começa a aparecer muito, começa a ficar muito em evidência, não é? E a gente tem visto muitos deles aí, que começa a subir, chega aqui, cai que nem balão apagado, né? Aí você vê os escândalos acontecendo, né? Você vê os dons espirituais, eles servem para servir a igreja de Cristo, não para sua autopromoção. E tem cara que os caras tá tendo umas revelações aí que nem Deus sabe o que tá acontecendo. Você vê tem uns Kodak por aí, é isso? Ah, meu, tem uns caras aí que você olha aí... Você sabe que a Kodak faliu, né, inclusive? Você vê, né? Ah, depois que saiu o celular com câmera, acabou, né? Acabou. Acabou. Né? Agora. Acabou já agora. Era. Você quer... A gente tem mais um tempinho aqui para... Na verdade, perto de 5 minutos para encerrar a nossa live. Uhum. Depois que encerrar, nós vamos retornar, pedir para o pessoal estar retornando com a gente, para a gente fazer uma oração, aí você vai fazer a oração por nós, tá? Nós temos aí 5 minutos, se você quer falar alguma coisa que você preparou, fica à vontade aí. Não, Dessa experiência aí, dessa lição. A experiência dessa lição é, cara, que a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente para que a gente possa ter a nossa caminhada cristã até o dia da nossa chegada na glória. Ela é suficiente. Às vezes a gente busca muitas experiências, que nem eu tive uma experiência com Deus. Quando a minha mãe, em 2006, ela quase morreu, desacreditada, com lúpus, a infecção generalizada, pneumonia, os rins pararam, ela estava praticamente morta. O médico falou, ó, tira dinheiro que sua mãe vai morrer. E hoje ela está aí fazendo almoço, janta, indo na feira, porque eu clamei mesmo a Deus e Deus respondeu. Isso é uma experiência. Mas as experiências servem para fortalecer individualmente a gente. Que Deus pode fazer, não que Ele vai fazer por obrigação. Deus pode fazer. Isso fortalece a gente, mas a regra é a Sagrada Escritura sempre. Não tem mais nada. Avivamento e resposta à palavra de Deus. Então, naquele momento, era importante analisar o passado. É aquilo que a gente falou, né? O realismo daquela cultura. Se queremos ter um avivamento completo em nossa liderança, precisamos de jejum, pano de saco e terra sobre nós. Aí fala de humildade, né, Rio? Humildade, humilhação, entendeu?
a palavra de Deus, ela coloca a gente no mesmo patamar. Isso é maravilhoso. Não tem ninguém melhor que ninguém. 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 Tanto que Cristo fala, você quer ser o melhor no meu reino? Seja o mais servidor possível. Ou seja, seja o último. Quer ser melhor no meu reino? Seja o último. Essa lição, Neemias e Esdras, eles sempre, em toda a leitura dos dois livros aqui, a gente aprendeu muito sobre primeiro sobre a submissão que eles tinham a um determinado projeto de Deus, né? E segundo, a humildade que eles tinham, inclusive colocando a mão na massa, trabalhando, colocando pedra no muro. Eles eram exemplos, né, nesse contexto, de líderes que colocavam a mão na massa e que não se exaltavam a si mesmos, né? Eles não tinham nenhum tipo de glória interna, né? Eles eram despojados de qualquer tipo de vanglória e nesse aspecto eles inspiram a liderança das igrejas hoje a serem assim também, né? A humildade, né? E humildade no aprendizado, né? A humildade também em ter a noção de que nós ainda estamos caminhando na compreensão da Bíblia, né? E cada vez que a gente lê a Bíblia, Deus vai acrescentando coisas maravilhosas, né, na nossa vida. A gente nunca pode dizer, eu sei tudo da Bíblia, eu estou pronto e acabado agora, né? A gente sempre tem mais para aprender, a gente sempre tem mais para ensinar também. E quando a gente ensina, né, Rio, a gente também está aprendendo, é o que eu digo sempre aqui, né? Quando a gente tem que ser grato a Deus de ter colocado a gente nessa situação, né, de professores do estudo bíblico, porque a gente tem aprendido muito também, né? Humildemente nos colocando nessa condição de também estar aprendendo, né? Alguma coisa mais? Não, é isso mesmo. Que nem eu. Eu sou mentoreado por um doutor, né? Um doutor de teologia, né? E ele mesmo ele fala assim, Ricardo, eu nunca na minha vida me atrevo a falar que eu tenho pleno domínio de tudo das escrituras. Nunca me atrevo a isso. Porque Deus está todo dia me ensinando uma coisa nova. É humildade. É humildade. Isso é incrível, né? Isso é incrível. É isso aí. Ô, Rio, eu queria dizer para o pessoal aí que às 23h33 hoje tem o Clama a Mim, tá? 23h33 hoje, Clama a Mim com o Lucas, do Jump. Opa! Vai estar trazendo uma palavra e uma oração aí para o pessoal, tá? Então, fiquem ligados aí no Clama a Mim, na oração das 23h33. Amanhã tem, às 20 horas, tem a live do Jump, né? Vai estar um pessoalzinho ali, batendo um papo, conversando, fazendo um louvor, né? Juninho, meu filho, também vai estar nessa amanhã no Jump, vai estar falando tá lá em Florianópolis, Juninho, vai estar direto de Florianópolis, também trazendo a sua colaboração na live de amanhã, amém? Estamos encerrando aqui, então, eu já vou encerrar e vou retornar daqui a pouco, então peço que vocês retornem para a gente poder estar orando pela minha vida, pela sua vida, você retorna comigo também, tá bem, Rio? Amém. Eu retornando, eu só preciso colocar o texto bíblico no IGTV e aí já retorno. Então demora 15 segundos até eu retornar, vocês retornam para a gente estar orando. Amém? Amém. Até já então. Amém. Voltem com a gente aí. Opa!